6 passos que vocês podem começar a desenvolver a partir de agora, a partir de hoje, a partir do próximo ensaio. Você pode executar imediatamente e que isso já vai te ajudar a otimizar o seu tempo na sessão, tá? Então vamos começar aqui, ó. O primeiro passo, óbvio que você já sabe, é bem provável que você já saiba, mas a gente vai falar mais sobre isso, que é o planejamento do ensaio. Planejar o ensaio mesmo. Às vezes isso passa batido, porque quando a gente chega numa fase da nossa vida, isso não é para você que está começando, isso que eu vou falar agora. É para as outras pessoas que já estão há mais tempo. Chegou numa fase da vida, do trabalho, que você está acostumado com aquilo que você faz. O que acontece quando a gente está acostumado com aquilo que a gente faz? A gente começa a deixar de planejar. A gente começa a fazer no automático. Não é só no automático, porque se fosse só no automático, funcionaria. Porque você está indo no automático, teoricamente, você está fazendo algo que você planejava. Teoricamente. Na sua cabeça, você está indo no automático, só que na realidade você não está. E aí você começa a se perder no processo. É muito fácil se perder no processo quando não tem planejamento. Mesmo que você ache que já sabe o que está fazendo. Só que às vezes você esquece que um bebê é diferente do outro. Por essa razão, por mais que você saiba, o bebê veio diferente, se você não tem planejamento do que você pode fazer e das circunstâncias que você pode encontrar, já é um tiro no pé. Você pode se perder em algum processo. E 5 minutos aqui, 5 minutos ali, você somando cada 5 minutos que você perde com alguma coisa que poderia estar planejado, numa soma pode dar 30 minutos, pode dar 20 minutos. Ah, mas e se eu planejar, eu planejo a sessão, eu falo, vou levar 3 produções, uma de puff e 2 de chão. Primeiro eu vou fazer todas as poses no puff, daí depois eu vou fazer de bracinho no prop, e depois eu vou fazer ele de barriguinha para cima. Daí você planejou isso. E se o bebê tá agitado, e daí mudou todo o seu planejamento, o que vocês fazem? O plano B também tem que estar planejado, o imprevisto precisa estar planejado também. Então, assim, o planejamento do ensaio é o quê? Não é algo que seja indiscutível ou que não possa ser alterado. Mas se ele está planejado, você sabe como ele pode ser alterado e por quê. Vou dar um exemplo. Eu planejo todos os meus ensaios. Como é que eu planejo? Eu chego aqui no meu estúdio, eu já sei o que vai estar no puff. Não tem erro ali no puff, né? Eu já sei o que vai estar no puff e vou arrumar minha manta. Beleza, tá arrumadinho. O que eu vou fazer de chão? Eu dependo do bebê. Eu vou esperar o bebê chegar para decidir? Não. Planejamento é o quê? Tá, eu escolhi essa cor aqui, minha outra produção vai ser azul. O que eu posso fazer de azul? Se o bebê tiver ok e eu quiser fazer a pose de bracinho, qual vai ser o próprio que eu vou usar? Se ele tiver bonzinho, tranquilo, vou fazer tal coisa. Então, se ele tiver ok, bonzinho, vou fazer a pose de bracinho. É isso que eu planejei. Quero fazer a pose de bracinho nesse próprio aqui. Beleza, eu já sei que é esse. Mas, e se ele não deixar? Esse mesmo prop, eu tenho a possibilidade de fazer ele enroladinho, de barriguinha para cima. Ou então, eu tenho um outro prop que eu quero usar, que não é nenhum caso nem o outro, só que eu preciso que o bebê esteja muito relaxado. Mas eu quero usar ele, se rolar vai ser ele. Então, eu tenho 3 opções já aqui. E as 3 vão usar a mesma produção. Então, veja, não importa como o bebê vai estar. Já está planejado. O que acontecia muito é, eu tenho esse prop, esse baldinho, chegou novo, tô louca para usar essa produção nova, só sei usar dessa forma, pose de bracinho. Aí chegava na hora, o bebê não permitia, falava, mas eu quero tanto usar, eu vou insistir mesmo assim, vou pôr o bebê, aí demora horas ali tentando posicionar, não adianta, você tenta insistir, o bebê não fica, sabe? Você já tinha percebido que não ia ficar, mas você tá usando ali de teimosia porque queria usar aquele prop novo. Ou porque não pensou em outra alternativa. Se você tem conhecimento, você consegue analisar aquele bebê, perceber que ele não vai ficar naquela pose e pensar, bom, esse próprio aqui baldinho, porque antes a gente achava que um próprio assim de baldinho só dava para pôr o bebê de bracinho e só dava para fazer essa pose. Hoje, como a gente tem mais conhecimento, a gente já sabe, bom, esse prop eu também posso usar com o bebê enroladinho de barriga para cima, enroladinho no wrap, eu posso usar ele na pose de passarinho, enroladinho de frente, se ele estiver bonzinho. Eu tenho outras formas de usar o mesmo prop se o bebê tá tranquilo ou se ele tá agitado. Então, se eu tenho esse conhecimento, eu não fico perdendo tempo insistindo ali com o bebê na pose, fazendo ele se esgoelar ali.
estressando o bebê ou deixando os pais ansiosos. A gente já tem uma alternativa, pensa, bom, não vai rolar fazer essa pose aqui de bracinho, então vamos para outra alternativa. E assim a gente vai fazendo o nosso fluxo, né, o fluxo do ensaio fluir. A gente não fica perdendo tempo. Não fica perdendo tempo com coisas pequenas, não fica ali insistindo em coisas que não vão dar certo. A gente agiliza o processo. A cada pose que a gente faz no ensaio, cada posicionamento, a gente já vai pensando no próximo. Por exemplo, a gente está ali no puff fazendo a pose do koala. A gente já está analisando como é que tá o bebê. Ah, foi fácil ou foi difícil pôr ele na pose? E aí, qual é a próxima pose? Cada próximo passo a gente já está pensando para fazer, para ter a melhor alternativa, para escolher a melhor alternativa, para economizar tempo, para ser mais fluido para nós e ser mais agradável também para o bebê e para os pais. E aí o passo número 2 aqui. Olha, a gente falou de planejamento, e no planejamento tem várias coisas que eu vou citar aqui posteriormente também, que faz parte do planejamento, mas que a gente pode ir além. Arrumar o puff e arrumar os props. Eu já disse que no planejamento eu venho, deixo o puff arrumado. Ele tá arrumado antes do bebê chegar, não vou arrumar na hora, não vou esperar os pais chegar e perguntar, e aí, que cor você quer? Não, já tá isso tudo planejado antes também. E aí os props, como é que eu deixo? Ah, Bel, mas você deixa arrumado e se não der? Não, eu deixo pensado. Eu já sei quais são as minhas opções. E, inclusive, se eu for usar mais de um prop, eu também já sei, porque se eu tenho 3 opções aqui, uma delas me permite fazer bracinho e barriguinha para cima. A outra, o bebê teria que estar mais tranquilo. E um outro eu posso usar só de enroladinho, assim, no wrap, por exemplo. Tá ali pensado. Eu vou deixar pronto já? Não. Por quê? Porque depende. Imagina que eu deixo um pronto, todo forrado, e não é aquele que eu vou usar. Aí eu tenho que mudar a forração. E aí se vai de bracinho, ou se vai de barriguinha para baixo, ou se vai de barriguinha para cima, pode mudar a forração. E aí eu tenho a outra opção. Então, depende do tamanho do bebê, do tamanho do próprio, da largura, a forração vai mudar. Então, eu vou perder tempo igual se eu deixar tudo montado. Pode ser que eu tenha que mudar. Então, eu deixo certinho, eu já sei qual é o posicionador que eu vou usar e algumas opções de mantinha para colocar no fundo. Deixo separado. O prop não, o prop continua na prateleira. Ele não fica arrumado antes. Eu arrumo mas na hora. e se eu for na casa do cliente? As coisas ficam guardadinhas. Por exemplo, quando a gente vai na casa do cliente, a gente deixa as produções separadas. Ah, se eu for fazer isso aqui no prop, eu vou usar esse forro, eu vou usar essa mantinha, eu vou usar esse layer, esse wrap. Já deixo ali um kit pronto. E eu só vou tirar ele se eu for usar, na hora de usar. O prop tá ali guardadinho. Pô, eu só vou montar essas coisas, vou pensando, opa, agora vai ser a hora de usar, eu já monto e na minha cabeça eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Porque às vezes se você deixa todas as produções montadas e não vai dar certo aquele prop lá, aquela produção que você montou, a mãe vai falar, ai, mas aquele ali era tão bonito, não deu pra usar, ai, que pena. E o cliente pode ficar frustrado, sendo que você poderia ter evitado isso. Pensando nisso, a gente tem o terceiro passo, que é a organização. Basicamente, entrou no planejamento. A organização não é só você se organizar no planejamento. Planejar é uma coisa, organizar é outra. O plano é você saber o que você vai fazer em cada fase da sua sessão. A organização é você deixar tudo tão fácil que vai fazer com que você não perca mais tempo do que o que você precisa ter ali no momento. Por exemplo, eu organizo as minhas headbands de tal forma que está fácil para eu ver. Se eu tivesse que colocar todas no mesmo pote, sem nenhuma divisória, de qualquer jeito, só o fato de eu ter que ficar fuçando ali para procurar qual eu quero, onde tá, já me faz perder tempo. Você não precisa ter um armário desse jeito aqui, ó. Mas vocês podem ver que tá de um jeito que eu consigo visualizar as cores que eu tenho. Antes de eu ter um armário como esse, as minhas mantas ficavam dobradas, empilhadinhas, uma em cima da outra, mas também era organizado por cor. E eu também separava até por textura, cor e textura. Por quê? Porque tem momentos em que eu quero uma textura mais lisa, tem momento em que eu quero uma manta com muita textura. Isso influencia no quê? Influencia nos acessórios que eu vou usar com o bebê. Porque eu não gosto de uma coisa com muita textura aqui, mais outra coisa com muita textura e outra coisa com muita textura. A menos que você saiba usar muito bem a textura. Eu gosto de misturar texturas, mas não é sempre que eu tô afim de fazer isso. Então, tem horas que eu quero a textura, porque daí eu quero uma coisa mais clean, só com a textura, que ela chame um pouco mais de atenção. E tem horas que eu prefiro mais lisa
e jogando mais acessórios. Como é que eu vou ver isso? Se as minhas mantas estão todas misturadas, bagunçadas, independente da cor, isso dificulta um pouco o meu processo, minha organização mental, porque eu tenho um azul aqui, aí eu tenho um azul lá embaixo, daí eu tenho outro azul. Lembra que eu queria usar azul, né? Só que a azul que tá aqui embaixo, ela é um pouco mais lilás. E a azul que tá aqui em cima é mais bebê. Mas eu não tô conseguindo comparar as duas ainda, para saber qual que vai ser melhor com os acessórios que eu quero usar. E isso impacta. Se é um azul que tá indo pro lilás ou se é um azul que tá indo pro lado do verde. Porque aí impacta na minha escolha, impacta no meu tom complementar, em todas as possibilidades que eu quero usar de produção. Se elas estão juntas, eu já consigo entender e compreender aqui, ó. Tá junto. Nossa, é esse tom aqui que eu quero agora. Que esse aqui não é, esse aqui não é. Tá mais fácil de visualizar aqui do que tudo misturado. Vai ser mais rápido. Isso é organização. E independe do espaço que você tem, gente. Mesmo que você guarde isso em potes organizadores. Guarde de um jeito que você consiga visualizar. Vou até pegar um pote organizador aqui que eu guardo layer curly. Quer ver? E outra coisa também, mesmo que você atenda na casa do cliente, quando você leva as produções, já leva o kit pronto. Ah, eu vou usar essa manta aqui no puff, com essa manta base por baixo, com isso, e o bebê vai estar usando esse gorrinho, ou esse wrap, ou essa outra coisinha. Já deixa tipo um kit pronto. Porque daí na hora que você chega na casa do cliente, você pega esse kit e já vai usar. Você não fica revirando e procurando, esse é com esse é com esse, e fica ali perdendo tempo. Ó, só para ver de forma... Só para não dizer que é só em gaveta, né, que tá tudo organizado, também tem o pote. Então, esse aqui é o pote dos azuis. Tá aqui, tá fácil de eu ver, ó. Que azul que eu quero agora? Tem um azul que parece lilás aqui no meio do bolo, ó, mas não é. Então aqui eu consigo ver exatamente, porque tá um do lado do outro. Ou então, eu tenho o potinho dos rosas e do lilás. Tá fácil de eu ver, ó. Que esse aqui é bem rosinha, esse é bem lilás e esse tá no meio dos dois, ó. Então fica mais fácil de eu compreender, se eu tenho como visualizar. Então, mesmo que você não tenha uma gaveta ou uma prateleira que você possa organizar tudo, põe em potinho transparentinho, às vezes é mais fácil. Ó, você não precisa pegar o pote, eles ficam empilhados um em cima do outro, eu consigo ver as cores que tem ali. Então, facilita a sua vida a organização. Te ajuda a economizar tempo. Eu não vou pegar o pote errado e ficar abrindo, não é esse. Eu vou pegar outro, não é esse. Não, tá empilhado de um jeito que eu vou conseguir visualizar. São pequenas coisas organizacionais que você pode pensar no seu dia a dia. Outra coisa, eu deixo tudo que é mais fácil o que eu uso mais. O que eu uso mais? Wrap é uma coisa que eu uso sempre. Na minha gaveta, os wraps também estão organizados por cores. A única coisa que eu sinto falta hoje, e que talvez a Dani concorde comigo, é que eu tenho... não sei dizer quantas gavetas eu tenho, mas deve ter umas 10 ou 12 gavetas aqui embaixo. E os wraps organizados por cores, tem horas que eu erro a gaveta, tá? Isso vai me custar 3, 4 segundos a mais. Mas uma coisa que agora eu sinto falta é de colocar uma etiquetinha. Por exemplo, aqui estão os azuis. Aqui tá o rosa, aqui tá o cinza, aqui tá o branco. Só para ser certeira. Eu sei que se eu for errado, azul, não, eu quero verde. Tá aqui do lado. Então, isso eu sinto falta. Basicamente, eu decorei onde elas estão, mas sinto falta de uma pequeno detalhe na organização. Às vezes você pode fazer isso no pote, se você não tiver um pote transparente que dá pra ver. Coloca uma etiquetinha. Não tem dinheiro para comprar aquele negócio de etiqueta? Põe uma fita crepe e escreve com uma canetinha na fita crepe. Tá tudo bem também. Aí depois... Quarto passo, a iluminação. Que iluminação você usa? Ela tá pronta? Você já testou? Toda vez que eu vou fazer uma sessão, antes do bebê chegar, meu puff tá pronto. Mesmo que eu use o mesmo flash todos os dias, da mesma potência e a mesma configuração da minha câmera, alguma coisa pode variar. Pode ser talvez a luz do dia que tá entrando aqui dentro do estúdio, pode ser alguma lâmpada que tava acesa e eu não percebi na hora, se isso faz diferença ou não. Então o que eu sempre faço? Eu pego um ursinho de pelúcia, ursinho que eu costumo fotografar o bebê, coloco em cima do puff e faço um teste. Me agradou? Tá ok. Nossa, que estranho, essa manta azul tá meio verde na foto. Vai que, por alguma razão, eu mexi no meu Kelvin antes e esqueci. No balanço de branco ali, você desconfigurou, e daí você tá fotografando, aí você percebe lá na metade do ensaio e fala, nossa, tá tão estranha essas cores, eu não tinha prestado atenção antes, o bebê tá com uma cor estranha. Ou porque você não pensou, você não testou isso antes. Ou por alguma razão, por exemplo... Quando eu uso lente macro, pode ser que eu aumente a potência do meu flash,
Vamos supor que eu fiz um ensaio antes de ontem e usei a macro por último. E não mudei depois a potência do flash. Fui embora, voltei. A configuração da minha câmera, ela tá diferente, mas eu troquei a câmera, eu troquei a lente, a configuração eu reajustei, e aí o bebê começou com um sorriso e estourou pra caramba. Imagina, para eu recuperar uma foto estourada, se eu usei a lente macro e aumentei muito a minha potência, vai estourar total. Você vai perder mais tempo na pós-produção, editando as fotos, do que se você tivesse prestado atenção na hora e ajustado isso. Você, tanto o seu balanço de branco, quanto a potência, quanto o tipo de iluminação, se você vê isso antes, você perde menos tempo depois. É a mesma coisa, por exemplo, que uma manta. Se você não deixou essa manta bem esticadinha na hora do ensaio, ela ficou toda amassada, na hora da pós-produção, você vai perder muito tempo tentando ajustar essa manta. Então, são detalhes que, se você cuida durante a sessão, você evita trabalho depois, né? Você evita perder muito tempo depois. Quinto passo para você reduzir seu tempo de ensaio é você dominar ângulos e enquadramentos. Como é que você faz isso? Testando, fazendo a dança da chuva em volta do bebê? Não. Na hora que você vai fotografar o bebê, você tem que ser certeiro. Você já tem que saber o que você está fazendo, Exato, né? Você tem que saber os passos que você vai dar. Mesmo que você faça a dança da chuva, se ela for certeira, tá valendo. Sim, porque no começo, por que nossa sessão demorava tanto? A gente já demorava muito tempo para arrumar a produção, a gente demorava muito tempo para posicionar o bebê. A gente ia fotografar, não sabia quais ângulos e enquadramentos ficavam bons, a gente ficava testando coisa, ficava dando a volta ali no bebê, fazendo 30 cliques e aproveitava 2, 3. E perdia muito, muito tempo nisso. E hoje em dia, não, a gente já sabe, já domina, já tem conhecimento. A Bel vai ali, posiciona o bebê, já sabe quais ângulos fazer, faz ali 3, 4, 5 ângulos e aproveita praticamente todos. Porque a gente começou a analisar assim, ó, se eu fotografo 30, se eu faço 30 fotos e aproveito 4, por que eu não posso fazer só 4? Isso tinha se tornado um padrão, né? Ah, é 30 fotos para aproveitar 4 nesse ensaio, 30 fotos para aproveitar 4 no outro, 30 fotos... Então por que eu não vou fazer direto essas 4 fotos? E aí lá na hora de escolher, você perde muito tempo pré-selecionando as fotos, porque você fala, ai, essa aqui, ruim. Sabe, você perde muito tempo para achar uma foto boa. E às vezes ainda dá um monte de foto ruim pro cliente e reclama que o cliente escolheu foto ruim. Daí você fala, ai, meu cliente escolheu aquele ângulo que não ficou bom. Mas você que mostrou aquele ângulo que não ficou bom. Pois então, você colocou lá para ele escolher. Você perde tempo na hora de fotografar e perde tempo na hora de selecionar também. Tá? Então, ângulos... E desgasta o seu equipamento à toa. Por fim, não menos importante... O 6 é o plano B, e você pode ter em 2 fases. Você pode ter o plano B, que é o planejamento mesmo, dentro lá do planejamento, que foi o primeiro passo que a gente colocou, é você já definir, se nada disso der certo, o que eu posso fazer? Tem sempre um próprio que é o coringão da vida. Tipo, isso aqui não importa o que aconteça, isso aqui dá para usar. Próprio sempre dá certo. Sempre tem um assim. Batata, é assim. Por exemplo, enrolar no wrap e colocar no flocate não tem erro. Então, flocate na nossa vida tá sempre ali. Sempre vai ter, nem sempre eu uso, mas ele tá sempre no plano B. E no plano original também ele acaba se encaixando, porque eu gosto de fotografar o bebê enrolado no wrap no flocate. Beleza. Além disso, você também tem que saber lidar com o improviso. Então tá, eu falei de organização, eu falei de planejamento, e agora eu tô falando de improviso. Falo, nossa, então para que serve planejamento e organização nesse caso? Justamente, são as 2 coisas que vão te ajudar. Vamos supor que tudo que você planejou aqui, inclusive o plano B, por alguma ocasião não funcionou ou você não está sabendo o que fazer. Como é que você vai agir no improviso? Você precisa improvisar. Só que você não pode perder tempo para improvisar. O improviso é aquilo que tem que vir rápido. Já ouviu, por exemplo, atriz ou atores, de um modo geral, né, de teatro. Quando eles estão fazendo uma peça, a peça ela tá toda planejada, do início ao fim, ela tem script, ela tem as falas, eles ensaiaram. Eles ensaiaram, exato, eles ensaiaram, eles sabem tudo o que eles têm que fazer, mas por alguma razão, em algum momento, pode dar branco em alguém. Ou pode acontecer algum coisa, erro. A luz não funcionou e tinha que funcionar naquela hora. O que vai acontecer? Você não vai parar uma peça de teatro que está acontecendo ali ao vivo para esperar o cara, tipo, ó, plateia, espera aí um pouquinho, a gente vai fazer uma pausa, sei lá, era um negócio que era para ser cômico e virou trágico. Não, eles improvisam, tipo, a luz não acendeu, e daí não sei o que, isso e aquilo. Ok, vai. Daí no final das contas, o público gosta
e às vezes não percebeu o Exatamente, improviso. pelo não contrário, percebeu achou você que teve fazia parte da peça. aí ele, por exemplo, o ensaio newborn é a mesma coisa. A gente precisa saber improvisar o tempo todo. E improvisar não quer dizer fazer mal feito. Improvisar não quer dizer que você vai fazer uma foto ruim, que você vai perder tempo, que você vai fazer uma coisa que não deveria ter feito. Improvisar por exemplo, o bebê está agitado, não está dando certo de fazer fotos no puff, onde rende mais. O que a gente vai fazer? Com esse bebê, por exemplo, ele tem refluxo, não fica bem de barriguinha para baixo. Então, vou ter que fazer poses mais de barriguinha para cima, vou ter que escolher props adequados para isso, vou ter que enrolar ele no wrap, vou ter que fazer assim, vou ter que fazer assado. Esse é o improviso. Você falar, bom, a minha sessão não vai fluir como eu tinha idealizado, mas nesse caso eu vou fazer dessa outra forma que vai ficar mais confortável para o bebê, a sessão vai funcionar, vou ter fotos boas e vou conseguir concluir esse ensaio e oferecer, mostrar as fotos, a quantidade contratada pelo cliente. O improviso é você fazer tão bem feito algo que não estava nos planos que ninguém percebeu, que parece que fez parte.